Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em mais essa oportunidade de estudo, que tem como propósito estudar o tema a gratidão como requisito para a paz interior. É mais um estudo que nosso tempo, orações, e Santo Espírito, desejos e meses da boa-ajuda do bem, disponibiliza em sua estante virtual, uma vez que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, nossa programação de estudos e palestras vem ocorrendo normalmente por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, que as bênçãos do Senhor nos envolvam em mais esses momentos de recolhimento para o estudo doutrinário, favorecendo do Senhor a serenidade, a harmonia, para podermos conduzir o nosso estudo de forma a compartilhar com os nossos irmãos de ideal e podermos, irmanados, promover as reflexões que o tema recomenda. Que a vossa paz, Senhor, permaneça com todos nós, sempre. Muito bem, então, para darmos curso aí ao nosso estudo que vai nos proporcionar algumas reflexões, nós queremos, nesse momento, formular alguns questionamentos. O que é gratidão? Por que reclamamos ao invés de agradecermos? Como a gratidão pode contribuir na construção da paz? Esse estudo é um estudo inspirado no livro Psicologia da Gratidão. É um livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ele contempla vários temas, autor espiritual que aborda vários temas muito interessantes. Né? E dentre esses temas, tem o que nós vamos tratar nesse estudo, que é a gratidão como recurso para a aquisição da paz. Esse capítulo do livro, portanto, será para nós a referência básica para podermos dar sequência ao nosso estudo. É importante considerar também que a paz é um estado íntimo e está em função de nosso comportamento, o qual deve estar alinhado às leis soberanas da vida. E a gratidão é um comportamento que coaduna com as leis soberanas, com as leis de Deus. É importante nós considerarmos que a nossa vida é um conjunto de situações que vão proporcionar esse bem-estar íntimo, que é a paz. Nós vamos tratar, nesse estudo, do aspecto da gratidão, como enfatiza a autora no capítulo desse livro. Aliás, o livro todo trata da questão da gratidão.
O nome do livro é Psicologia da Gratidão, um livro fantástico que nós recomendamos. A autora dá um significado para o termo gratidão. Segundo ela, gratidão vem do latim graphia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Diz ainda a autora que a ciência da gratidão surge com a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. E no livro dos Espíritos, na questão 535, tem uma pergunta que nós queremos compartilhar nesse momento, que vai contribuir com essas reflexões que estamos fazendo. A pergunta é o seguinte: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? Essa é uma pergunta que Kardec formula aos espíritos, aos veneráveis espíritos que ditaram a obra. Então, a resposta é o seguinte: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Essa questão, ela tem um desdobramento em mais duas, 535A e 535B, que não abordaremos, porém recomendamos o seu estudo. E com isso nós podemos inferir que os espíritos, portanto, eles nos ensinam que devemos agradecer primeiramente a Deus, agradecer pela vida, agradecer pelas oportunidades que ela nos oferece, agradecer pelas vicissitudes que favorecem o nosso aperfeiçoamento. Enfim, a gratidão deve ser exercida enquanto um ato espontâneo, naturalmente, por todos nós, uma vez que, enquanto filhos de Deus e submetidos às suas leis, devemos, portanto, incondicionalmente, assim agir. Ou seja, sermos gratos. E recorrendo ao Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 15, nós vamos encontrar um registro muito interessante. O versículo 15 é o seguinte: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ora, esse é o versículo 15 de outros, porque esse versículo está na passagem que trata da cura dos 10 leprosos, em que só retorna com essa manifestação de gratidão. E mais, era um estrangeiro, uma vez que era samaritano. Ora, rapidinho aqui nós vamos fazer uma conta. Dos 10, apenas 10% apenas exerceram, né, e manifestaram esse gesto de gratidão. Eu pergunto, e quanto a nós? Nós fazemos parte dos 90% que agem de forma indiferente? Ou fazemos parte desse grupo dos 10% que reconhece?
e que agradece a Deus. De qual grupo nós participamos? É para refletir. Ora, então precisamos refletir acerca da vida, não é? Para podermos entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Qual é o nosso sentido existencial? Qual o nosso propósito? Qual objetivo perseguimos em nossa vida? Porque a doutrina nos esclarece, nos ajuda a entender o significado da vida, o valor da vida, enquanto espíritos imortais. A doutrina espírita, ela tira o véu do entendimento de questões como de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito aqui na Terra. E o Espírito Joana de Ângeles, nesse livro, Psicologia da Gratidão, ela vai afirmar que o Espírito foi criado para alcançar o infinito e possuir a sabedoria superior que o transforma em arcanjo. Vou repetir. O Espírito foi criado para alcançar o infinito e possuir a sabedoria superior que o transforma em arcanjo. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Esse deve ser nosso real objetivo na vida. A coragem para promover a construção de uma identidade cristã. E o gesto de gratidão é fundamental nesse sentido, uma vez que nos coloca alinhados com os ensinamentos de Jesus, nosso modelo e guia. E qual o significado de coragem? Para a autora espiritual Joana de Ângeles, o ser humano é saudável e cauto, ou seja, é cauteloso, vivendo dentro dos padrões éticos que conferem o bem-estar e a alegria existencial. E ela acrescenta, a sua coragem não é medida pelo destemor e pela busca do perigo, mas pela resistência que oferece às circunstâncias perturbadoras, permanecendo sempre digno e lutando tranquilo. E ainda, segundo Joana de Ângeles, qual é o valor da gratidão? Recorrendo à autora, nós vamos encontrar a seguinte afirmativa no seu livro. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Vou destacar mais ainda esse trecho. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver. E a coragem, como destacou a autora espiritual, é determinante para alcançarmos essa condição de saúde. Pela resistência que oferece às circunstâncias perturbadoras. Muito bem, como o tema de nosso estudo relaciona gratidão
com paz, ou seja, gratidão como requisito para a construção da paz, para entendermos a paz, vamos recorrer a um dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro de João, no capítulo 14, versículo 27. E o ensinamento é o seguinte: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse é o ensinamento. Ora, portanto, a paz é a resultante de uma vida pautada pelo amor a Deus e ao próximo, como o Senhor nos ensina. Nesse sentido, e nesse contexto, a gratidão se insere como um exercício essencial que coaduna com as leis de Deus. Uma vida que se submete incondicionalmente às leis soberanas, ela é pautada pelo exercício do amor. E a gratidão, obviamente, faz parte do elenco de sentimentos que deverão ser utilizados no dia a dia. E para isso, precisamos de coragem para vencer o mundo, que nem sempre nos apresenta convenções que favorecem esse entendimento. Precisamos de coragem, portanto, para estar no mundo, sem pertencer ao mundo, não se curvando às convenções sociais de toda ordem. Convenções que não promovem em nenhum momento o crescimento espiritual. Pelo contrário, elas conspiram contra o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro significado da vida. Conspiram contra as leis de Deus, contra o projeto de Jesus para o planeta, que é a construção da paz. Por isso, precisamos tomar decisões de forma consciente, lúcida, estando no mundo, porém sem pertencer ao mundo. E o Paulo nos ensina nesse sentido. Em uma das suas cartas aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 12, diz aqui o Paulo de Tarso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vejam bem aqui a coragem que nós precisamos ter. A coragem que resiste às tentações. Não é verdade? A paz, então, é o resultado de uma construção, porque ocorre no processo da vida, de acordo com as decisões que tomamos, com os encaminhamentos que damos à nossa vida. E o autor espiritual Camilo, por intermédio do médium Raul Teixeira, no livro A Carta Magna da Paz, ele assevera o seguinte: ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Ora, para isso que, ao entender o verdadeiro sentido da paz, como anotou o evangelista João sobre a construção da paz ensinada por Jesus, vai compreender a gratidão como requisito para a paz interior, como assevera Joana de Ângeles. E é importante
notar, nesse trecho do Espírito Camilo, que se nós queremos paz no mundo, nós precisamos ter paz íntima no próprio mundo. Se eu quero o meu ambiente familiar com paz, eu preciso nutrir dessa paz. Eu preciso promover a construção dessa paz. Se eu quero paz no meu ambiente de trabalho, eu preciso promover essa construção no meu mundo íntimo. Essa é a orientação que devemos ter para a vida. É fazer a nossa parte. Primeiro construir o mundo, construir a paz no próprio mundo íntimo. Sim, nós precisamos formular algumas questões para a nossa vida, né? Nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, que a doutrina espírita nos favorece com o estudo dos princípios doutrinários, né? Que se constitui na chave para entendermos os ensinamentos do Senhor. E alguns questionamentos nós precisamos formular. A paz tem sido uma conquista em minha vida? Tenho me submetido às leis de Deus incondicionalmente? Estou aproveitando as oportunidades que a vida me confere na relação com o próximo? Qual posicionamento tenho adotado na vida? De reclamação ou de gratidão por tudo que a vida tem me proporcionado, inclusive nas dificuldades e vicissitudes? Essa é uma questão. Qual posicionamento tenho adotado? De reclamação ou de gratidão? São perguntas interessantes para podermos nos orientar com segurança em nossa trajetória evolutiva, uma vez que o espírito foi criado para alcançar o infinito e possuir a sabedoria superior que o transforma em arcanjo, como afirmou a autora espiritual Joana de Ângeles, já destacado aqui antes. Muito bem, esses questionamentos, quando os formulamos, isso é resultante de uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica. Mas nem sempre nós vamos encontrar essa situação. Às vezes, a imaturidade psicológica, a imaturidade emocional, ainda pode nos mover nos processos da vida. E a Joana, ela faz um destaque interessante nesse livro Psicologia da Gratidão, que nós queremos compartilhar. Segundo ela, comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Acrescentando aqui, inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. No entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura, ou vice-versa. Existem convenções que estabelecem que a vida é uma troca. E essa orientação é uma orientação altamente prejudicial para quem busca promover uma construção espiritual. E de acordo com Joana de Ângeles, esse jogo mercadológico é uma convenção. E nós abordamos há pouco que nós precisamos ter coragem
para vencer essas situações, essas convenções. Porque a coragem verdadeira é aquela que resiste e não se curva a tal jogo mercadológico. E afirma ainda a autora espiritual que pessoas existem que nem sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas, permanecendo sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, porque é baixa a sua capacidade de autoestima. Dessa maneira, fugindo para a situação egotista. Finaliza aqui a autora. Como contraponto a isso, a autora Joana de Ângeles vai afirmar o seguinte, que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 19, tem uma pergunta que o Kardec formula, que é o seguinte: quando se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Vejam bem, que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses, aqui o espírito que assina como guia protetor responde: nesses há mais egoísmo do que caridade. O bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Ora, o bem é obrigação de todos nós, é dever de todos nós, e Jesus nos ensinou isso. Esse é o ensinamento do Senhor para todos nós. Se nós nos submetemos às leis da vida, às leis de Deus, o bem deve ser feito de forma desinteressada, porque esse é que coaduna com a lei de Deus. Quando nós praticamos o bem e esperamos algo em troca, é aquele efeito mercadológico que a Joana afirma e que nós tratamos já aqui. Não é isso? Muito bem. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, as instruções dos Espíritos, no item 9, Santo Agostinho assevera o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É uma afirmativa para refletirmos e avaliarmos como está a nossa conduta para com os nossos pais, dessa perspectiva aqui da gratidão. E o autor espiritual Joana de Ângeles menciona a bagagem de hábitos ruins que ainda trazemos de vidas pregressas, que são os atavismos. E dentre esses atavismos, destaca-se a ingratidão, mediante o qual, ainda se estagiando na fase do egocentrismo, não se valoriza a contribuição das demais pessoas, acreditando-se merecedor de todos os serviços, sem nenhuma obrigação retributiva, ou pelo menos de respeito pelo outro. E ela vai dizer que a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito,
que se liberta das heranças afligentes. E para isso nós precisamos tomar consciência acerca do verdadeiro significado da vida, do propósito que elegemos para a nossa vida, da coragem que resiste às tentações, para podermos então pautar esse desenvolvimento intelecto-moral. Porque, como diz a autora aqui, a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral que se liberta das heranças afligentes e, obviamente, nos habilita para o reino de Deus. E, nesse sentido, tem um registro de Dr. Bezerra de Menezes, que está inserido no livro Perturbações Espirituais, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, que é o seguinte: o passado está sempre em manipulação do presente. Desse modo, é indispensável agir-se com equilíbrio hoje, para que o futuro seja de renovação e de harmonia íntima. É a doutrina nos ensinando a entender essa dinâmica. Que o que eu estou colhendo hoje, inclusive as dificuldades íntimas, é a resultante de uma causa que está lá atrás no meu passado, mas que eu posso operar hoje. E de acordo com o autor, agindo com equilíbrio, eu vou então projetar um futuro novo, um futuro harmônico. E a ingratidão pode ser essa resultante desse passado manipulando hoje. Mas se eu projetei como objetivo, como meta, a construção desse sentimento, do exercício da gratidão, eu vou conseguir, com meu esforço, obviamente, com coragem, como nós já destacamos, e aí entender o que a Joana diz, que a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito que nos liberta das heranças afligentes. E no capítulo 6 do livro Psicologia da Gratidão, que é o livro que nós estamos utilizando como referência básica para esse estudo, a Joana nos ensina, com base em um personagem de uma história que está citada no livro, que é o seguinte: narra-se e tornou-se muito conhecida com variações, embora com o mesmo conteúdo, a história de um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns dos seus discípulos, quando, passando por uma ponte, viram um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza na qual se debatia afogando-se. O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou-o da morte certa. Alegre por havê-lo salvado da situação, quando o trazia para o solo, o escorpião picou-o, produzindo-lhe uma grande dor, que o fez derrubá-lo novamente nas águas. Nesse momento, o monge correu e, tomando um pedaço de madeira, novamente se adentrou nas águas e retirou-o, salvando-o. Retornou ao caminho em silêncio, após o seu gesto nobre, quando um dos discípulos, surpreendido pela ocorrência, indagou: Mestre, penso que o senhor não se encontra bem.
A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o Senhor. Não seria natural que o deixasse morrer em vez de intentar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco? A pergunta, então, do discípulo: não seria natural que eu deixasse morrer em vez de intentar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco? O monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade. Ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão. E eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. E Joana de Ângeles, analisando essa história do monge e o escorpião, ela vai salientar o seguinte, trecho dela. Encontramos nessa historieta a superação dos conflitos tormentosos, sem nenhuma tentativa de fuga psicológica para transferir responsabilidade. A emoção consciente da sua realidade é sempre lógica e nobre, contribuindo em favor da ordem e do dever. Então, não obstante as dificuldades, a forma como o outro vai agir, as vicissitudes, nós não podemos transferir responsabilidades. Precisamos assumir os compromissos com coragem, com determinação, para superarmos conflitos tormentosos, como diz a Joana aqui, sem nenhuma tentativa de fuga psicológica para transferir responsabilidade. Acrescenta ainda a autora espiritual, não se excusa, não se justifica, não transfere as atividades que lhe dizem respeito para os outros, contribuindo em favor do bem onde quer que se faça necessário. Tampouco se inquieta com a ingratidão, porque reconhece que cada ser se movimenta no nível de consciência e de discernimento que ele é próprio. Em outro trecho, ela vai afirmar que cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência que estagia, não conseguindo de um para o outro momento ultrapassá-lo. Devemos agir com espírito caritativo, ser indulgente para compreender o outro nesse estágio que o autor destaca aqui. Com isso, a verdadeira paz vai asseverar aqui a veneranda Joana de Ângeles, que a verdadeira paz é adquirida mediante o logro da autorrealização, coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos padrões do dever, que resulta em verdadeiro prazer. E nós temos o modelo e guia que nos conduz a Deus, que é Jesus. E temos o Espiritismo, que é a doutrina que nos esclarece acerca dos princípios da vida e das lições do Evangelho de Jesus. Ora, o Espiritismo, portanto, é a chave para nós podermos entender os ensinamentos do Senhor e implantarmos em nossa vida o reino da paz. E um dos requisitos para isso é vivenciarmos esse sentimento de gratidão. O que
dificulta isso? O que nos impede de agir nesse sentido? De agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos pais, agradecer a todos aqueles que fazem parte da nossa vida e que, em algum momento, contribuem com o nosso progresso. Porque o semelhante sempre será um instrumento para o nosso crescimento espiritual. Precisamos refletir sobre isso. E para isso, em um registro do Dr. Bezerra de Menezes, que está inserido no livro Perturbações Espirituais, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, nós vamos encontrar um ensinamento valioso nesse sentido. Sobretudo nesse momento que estamos encaminhando o nosso estudo para o final. Vai dizer aqui o venerável espírito Dr. Bezerra de Menezes: ungir-se de humildade e de compreensão pelo outro, o seu próximo, proceder-se de maneira edificante, sem permitir-se que as paixões do ego, a presunção e o despotismo assumam o comando. É inadiável o dever de voltar-se à simplicidade e à humildade real. Despir-se dos títulos enganosos do poder temporal, mesquinho e irrelevante, para dialogar, compreender, ajudar, encontrar o melhor caminho para seguir-se solidário e jamais solitário. Ensinamento, portanto, do Dr. Bezerra de Menezes, que contribui nesse momento para a nossa reflexão. Então, estamos encaminhando o nosso estudo para o final e gostaríamos ainda de formular 2 questionamentos que entendemos devemos formular em nosso dia a dia. O primeiro deles: tenho exercido a gratidão? Tenho praticado a gratidão? Tenho adotado esse gesto para com tudo e para com todos? Se não, o que me impede de agradecer? Quais os fatores estão contribuindo para que eu não adote esse comportamento em minha vida? Essas reflexões podem nos orientar em um plano de reformulação, na reforma íntima. O questionamento, portanto, ele abre uma perspectiva para validar a nossa posição aderente, de conformidade com as leis de Deus, ou então encontrar aspectos para os quais nós precisamos melhorar. Em relação à gratidão, nós devemos buscar em nosso dia a dia essa autoavaliação. E o processo de autodescobrimento nos conduzirá tranquilamente a conhecer aqueles aspectos em nós que precisam de melhoria, de reforma íntima. Mas precisamos fazer o questionamento. Senão, fica difícil entender e conhecer o que melhorar. E, para encerrarmos, vamos resgatar
a citação que compartilhamos no início desse estudo, que está no livro de João, no capítulo 14, versículo 27. O versículo traz o seguinte ensinamento de Jesus: Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Com isso, nós finalizamos o nosso estudo salientando que a paz íntima é a resultante de uma vida orientada pelo amor. Porque essa é a paz do Senhor, resultante do exercício do amor. E por isso, a referência do ensinamento de Jesus para a nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gratidão está contida nesta diretriz, orientando, portanto, a nossa caminhada, a nossa trajetória evolutiva. Tomando como base esses ensinamentos, estaremos em processo de construção da paz íntima. E com isso, estaremos contribuindo com o nosso Senhor na construção da paz do mundo. E para isso, precisamos de coragem. Coragem para vencer o mundo, não se curvando às convenções sociais, convenções de toda ordem, que não contribuem com o nosso crescimento espiritual. Que possamos, portanto, tomar consciência e seguir esse roteiro estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizamos nosso estudo desejando a todos que continuem sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia para a construção da gratidão. Para finalizarmos o nosso estudo, vamos então fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Divino Mestre Jesus, queremos nesse instante agradecer ao Senhor pelas bênçãos que nos envolveram e mais essa oportunidade de recolhimento para o estudo que proporcionou refletir acerca da gratidão enquanto requisito essencial para a construção da paz. Queremos, Mestre querido, aproveitar o ensejo também para renovar a nossa rogativa ao vosso coração magnânimo, que continue a nos amparar, favorecendo-nos as oportunidades para podermos promover o nosso desenvolvimento ético e moral. E que a vossa paz permaneça conosco sempre, Senhor.